sejam bem-vindos ao episódio sobre o livro O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. Esse livro aí que já é um clássico da fantasia, onde a gente conhece, nesse primeiro volume, os primeiros anos ali, o final da infância e até onde eu estou. Eu já vou falar mais sobre as divisões que eu fiz, mas até onde eu estou, que é em 55% do livro, a gente já tá ali no começo da adolescência. O Fitz está com 14 anos. Fitz, pelo que deu pra entender no livro, é tipo um sinônimo da palavra bastardo. Então é um nome que deram pra ele meio que de zombaria, porque ele de fato é um bastardo. Ele é um bastardo do príncipe herdeiro do trono desse reino dos 6 ducados. Vocês vão me ver talvez um pouco confusa com os nomes, porque eu comecei lendo esse livro em português e fui pro inglês, e eles traduziram todos os nomes. Tanto que o Príncipe Verity é Veracidade e por aí vai. Só que tem alguns nomes que eles traduziram até demais, então ficou levemente confuso na minha cabeça. Mas de qualquer forma, Fitz é o bastardo desse príncipe aí, que logo depois que o Fitz aparece, ele renuncia e se afasta da corte, vai morar com a mulher dele, que pelo visto era estéril, porque eles tentavam ter um herdeiro por anos. E aí, quando aparece um filho dele, é um bastardo. Então, meio que fica subentendido que o problema não era ele, era ela. E ele, então, se afasta, vive aí recluso com essa mulher dele por muitos anos. O irmão dele assume o posto de herdeiro e ele vem até a falecer depois de um tempo. O Fitz nunca conhece o pai. E o Fitz, ele vive uma situação complicada, porque ele é um bastardo que não foi reconhecido, tanto que assim que ele surgiu, o pai dele desapareceu. E tem momentos que fica subentendido que o pai dele fez isso justamente para proteger ele, porque se ele fosse muito reconhecido, ele ia entrar então para a linha de sucessão. E isso provavelmente resultaria na morte dele, porque a gente sabe como funciona a vida de herdeiros que de repente aparecem, né? Não só na fantasia, mas como até mesmo na vida real. Muitas vezes essas pessoas que brotam aí, filhos desconhecidos que podem tomar o lugar do sucessor, aparecem mortos ocasionalmente. Então o Fitz está ali naquela posição meio jogado, assim, ele não pertence a ninguém, ele foi largado pelo vô nas portas do território real. O vô falou, isso ele tinha 6 anos, ele não lembra nada da vida dele antes disso. O vô só falou, ele é o bastardo príncipe aí, toma conta. E aí os cuidados dele recaíram sobre o principal, assim, a mão direita do príncipe, que também, além disso, é o cara que cuida dos cavalos e dos cães do castelo. E aí ele fica lá, meio jogado com esse cara. E, como eu disse, esse cara, ele cuida dos animais. E ao mesmo tempo que o Fitz chega, uma cachorra acabou de dar uma ninhada, e aí ele se apega em um dos filhotes, ele se apega muito, e ele passa ali, o filhote cresce junto com ele, e ele percebe que ele tem uma ligação que não é tão normal assim com o filhote, que ninguém tem esse tipo de ligação com os outros animais. Ele basicamente consegue ler os pensamentos da criatura, ele consegue impor os sentimentos dele para a criatura. Então, por exemplo, se ele precisa que o cachorro se acalme, ele consegue passar essa sensação de calma pro cachorro. Ele consegue sentir tudo que o cachorro tá sentindo, ele consegue cheirar o que o cachorro tá cheirando. E, se eu não me engano, ele tem momentos até que ele consegue ver os mundos pelo olho do doguinho. O cara que cuida dele, acredito que na versão em português o nome dele é Bronco, descobre e ele mata o cachorro. Isso não é spoiler, tá, gente? É logo no comecinho mesmo. Porque ele diz que esse é um dom que o Fitz deveria se envergonhar. Isso é desumano, isso é quase nojento, porque ele fala que pessoas que têm esse tipo de afinidade com os animais, elas acabam se adentrando cada vez mais na mente dos bichos, até que eles mesmos começam a se comportar de forma bestial e viram aí mais bicho do que gente andando nu pela floresta de gatinhas. Foi quase isso que ele quis dizer. E aí ele fala que ele não quer nunca mais ver o Fitz fazendo isso, tanto que ele não pode ver o Fitz 5 segundos quieto, tipo, distraído do lado de um cavalo. Ele já arranja outra coisa pro Fitz fazer, porque ele tem medo de que ele esteja tendo contatos com o cavalo, né?
O Fitz, óbvio, fica muito, muito, muito triste com a morte do cachorrinho dele, mas vida que segue. A história começa mesmo a tomar forma, se bem que assim, né, nesses livros de fantasia, a gente mal percebe que a história tá tomando forma, porque aquele personagem que apareceu ali no primeiro capítulo, depois, quando o personagem principal for adulto, vai virar a mão direita dele, tipo assim, essas coisas, né? Então nada realmente é muito não importante nesses livros de fantasia. Mas, de fato, a história começa realmente mais a pegar no tranco quando, no meio da noite, uma pessoa entra no quarto do Fitz, leva ele meio que por uma passagem secreta até o alto de uma torre. É um cara todo marcado por aquela doença que marca a pele. Eu não tô lembrando agora como é o nome da doença, mas vocês sabem. Ele tem a pele toda marcada, o rosto todo marcado. E ele basicamente fala que o Fitz vai ser meio que ensinado a ser um assassino real. Isto porque o Fitz meio que foi notado pelo rei, e para impedir que algum dia ele queira pedir por algum direito que ele possa achar que tenha, o rei meio que fez um trato com ele de lealdade extrema, absoluta e cega, em troca de uma boa vida, uma boa situação, uma até que boa educação. Então, antes ele dormia nos estábulos, agora ele ganhou um quarto no castelo, um quartinho só dele. Ele é educado nas letras, em artes marciais, ele continua tendo que ajudar no estábulo, mas ele subiu um pouco ali de nível social. E aí vem esse velho todo marcado aí e fala que ele vai treinar o Fitz a resolver de forma discreta assuntos reais. Nem sempre é só matar. Mas às vezes você consegue, ele, né, no caso, conseguiria plantar uma ideia na cabeça de algum lorde que resultaria em algo benéfico para o reino. Então, eu achei muito interessante essa noção desse faz tudo aí, dessa pessoa que meio que por baixo dos panos e sem ninguém ver, consegue mudar o curso das coisas de forma a favorecer o próprio reino. Eu achei esse cargo, vamos dizer assim, muito interessante. E às vezes essa resolução de problemas realmente envolve matar alguém, mas ainda não chegamos nessa parte. Da primeira vez que o Fitz meio que foi ser, assim, testado sobre isso, ele não precisou matar ninguém. Se você viu o meu último vídeo, no caso, você viu que eu falei sobre um livro de romance, Wicked Kind of Husband, e eu falei dele depois de realmente ter terminado o livro inteiro, e daí eu fiz a resenha principal e depois comentei ali com spoilers. Para esse aqui eu decidi fazer metade. Decidi vir, dar uma comentada nele agora, nos 50% do livro, dizer o que eu tô achando, e depois voltar para falar o que eu achei do final, da segunda metade, e sim, abrir uma discussão aí com spoilers para vocês. Esse livro até agora, a primeira palavra que me vem à cabeça quando eu penso nele é lento. Ele não tem um ritmo muito acelerado. Eu sei que a lentidão é uma característica quase sempre presente nesses livros de fantasia aí, que algumas pessoas gostam de chamar de alta fantasia, mas eles realmente não são livros que são narrados de forma muito rápida, não são livros que tem ali tudo acontecendo de uma vez, mas no caso desse aqui, a lentidão ela é bem real. As coisas vão acontecendo de forma meio que isolada. Ainda não tá muito cadeia de eventos, sabe? Efeito dominó. Tal coisa que resultou tal coisa, que resultou tal coisa. A gente vai acompanhando eventos isolados ali da vida do Fitz, que pode ser que mais pra frente venham a se provar relevantes, mas por enquanto ainda não são muito. Agora a história começou a pegar de novo um pouco mais no tranco, porque circunstâncias pedem que o Fitz receba um novo tipo de educação que envolve mais ou menos o dom que ele tem com os animais. Além do dom que ele tem com os animais, já aconteceu dele usar um tipo de força mental que resulta em força física para afastar pessoas. Então ele tem ali um outro tipo de poder que é reconhecido nesse caso, não é visto com desdém, com nojo. Só que esse tipo de poder ele é reservado à realeza. Só os nobres, reais, príncipes, que são treinados nessa habilidade. E o velho lá, que treina o Fitz para ser um assassino, ele já pediu pro rei várias vezes: poxa, ensina o garoto, ele é seu neto, então com certeza ele tem o dom.
mas foi negado até que surgiu aí esse momento de necessidade. E aí, então, acredito que agora as coisas vão começar a andar mais pra frente, já que a gente chegou meio que nesse novo momento aí da vida do Fitz. No mais, a gente tem aquele elemento que também muitos livros narrados em primeira pessoa têm, que é quando o narrador para um pouco de contar a história para te deixar curioso no sentido... mal sabia eu o que me aguardava. Ou então, aqueles dias eram muito felizes comparados ao que viria pela frente. Aí você fica, tá bom, mas o que vai vir pela frente? Que horas que vai chegar, né? Que vai acontecer? Então, dá pra ter a ideia aí que a história está sendo narrada por um Fitz muito mais velho, depois de todos esses eventos aí terem ocorrido. Pelo que eu entendi, essa é só a primeira trilogia que vai falar desses personagens, ou pelo menos do Fitz em si. Aparentemente são 3 trilogias ao total, sendo essa, a Farseer, a primeira, depois acho que é a do Madship, e depois tem o Fitz and the Fool. Mas eu não tenho muita certeza, eu ainda preciso pesquisar mais. Eu também não sei, né, se quando eu terminar esse livro eu vou continuar sequer com essa primeira trilogia. Esse é aquele tipo de livro que eu me sinto muito pressionada pra gostar, porque todo mundo gosta, todo mundo leu, todo mundo acompanha. Como eu já disse, é já considerado um clássico de fantasia, que eu considero como meu gênero favorito. Então eu tô sentindo uma leve pressão pra gostar muito desse livro, e isso não tá acontecendo, porque eu não estou gostando muito desse livro, pelo contrário. Eu tô enrolando com a leitura dele já tem mais ou menos 1 mês e meio, e ainda estou em 50%. E só comecei a acelerar o passo dele porque o outro livro que eu estou lendo em paralelo, na realidade eu vou começar a ler, é outra fantasia, e é outra fantasia bem densa. É uma fantasia enorme, eu contei os capítulos para fazer a divisão para vir falar aqui para vocês, e são 70 capítulos. Então, assim, achei melhor terminar logo esse, antes de dar atenção para aquele, e aí eu vou tentar parear a leitura daquele, que eu não vou falar ainda qual é, junto com algum romance ou alguma outra coisa um pouco mais leve. Mas, voltando a falar sobre Aprendiz de Assassino, a construção de mundo aqui, ela é ok. Não é nada muito diferente, não é nada muito original. Inclusive, é até uma coisa que eu ouvi num podcast sobre esse livro, que o narrador, ele fala justamente isso. É um ótimo livro de fantasia, mas não é nada novo, não é nada muito original, tanto em sistema de magia, tanto em construção de mundo, tanto até em construção de narrativa, que vá ali te deixar, uau, que inovação. Não, que a gente tem aquela fórmula do herói, coming of age, jornada do herói, como sempre ligado à realeza, ligado às posições de poder. A gente tem o elemento da magia, que é normalmente ou ele é muito disseminado ou ele é muito criticado ou escondido. E uma coisa que já deu pra perceber é que a gente vai ter com certeza aquele interesse romântico que fica naquela situação de ai, amo, mas não amo, fico com ela, mas não fico, te amo, mas as circunstâncias nos impedem de ficar juntos. Já tô conseguindo prever isso desde agora, isso porque o menino ainda tem 14 anos. Mas eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo. A gente já conheceu a escolhida para esse título de par romântico vai e vem. Vamos ver se eu vou estar certa nisso. Aposto que muita gente que está escutando isso aqui já leu esse livro, então vamos ver. Vocês devem estar dando risada de mim por dentro. E outra coisa interessante para terminar esse primeiro update é que no começo de cada capítulo a gente tem como se fosse um pedaço de um trecho de algum livro de história, explicando um pouco sobre como funciona esse reino, sobre a história desse reino, sobre o que são tais coisas. Em alguns momentos, o bobo da corte aqui, pelo visto, vai ter um papel bem crucial em algum momento da história, tanto que, não sei se vocês lembram, que eu acabei de mencionar, a outra trilogia que vai falar sobre o Fitz e tudo mais se chama Fitz and the Fool. Então, é o Fool, o bobo da corte, provavelmente. Então, teve um capítulo que começou justamente com uma historinha de quem que é esse bobo da corte, de onde veio, como se alimenta. E então, essas pequenas partes nos começos essas introduções dos capítulos estão sendo muito úteis para ajudar ali a me ambientalizar. Mas, por enquanto, é isso. Até agora eu tô achando um livro bastante lento, que ainda que já tenham acontecido algumas coisas que tenham chamado a atenção, que tenham interessado, ainda não conseguiu me conquistar completamente.
Tá interessante, eu vou terminar, mas não prometo nada. Olá, voltei então para a segunda parte deste episódio, que é onde eu falo o que eu achei do livro agora que eu terminei de ler. E já adianto que meio que tem um plot twist aí, porque eu falei pra vocês que eu não tava gostando tanto assim, que eu achei que a história tava muito lenta, que nada tava acontecendo, que, enfim, eu não tava com uma opinião muito boa sobre aí o nosso aprendiz de assassino, mas acabou que o final só me fez mudar completamente minha cabeça e mudar completamente minha opinião, porque que final, senhoras e senhores, que final. Eu vou discutir mais este final, quantas vezes eu posso falar a palavra final em uma frase só, né? Mas eu vou discutir mais todos os acontecimentos aí dos últimos capítulos na parte seguinte deste episódio, que é a parte com spoilers. Mas foram várias revelações, vários... É tipo tudo muita ação, e a gente teve uma cena ali que a autora manipulou muito. Tanto o Fitz, tanto a mim, ao leitor. Ela manipulou muito o leitor. E eu amo quando os autores me manipulam, me fazem de idiota, me fazem acreditar numa coisa quando tá acontecendo outra. E foi o que aconteceu nessa cena aí, que mudou muito o rumo da nossa história. Eu tava tentando entender ali o que o Fitz estava fazendo, e aí, de repente, o próprio Fitz não tava mais entendendo o que estava acontecendo. E aí, quando ele entendeu, eu ainda demorei um pouco pra entender. E aí ficou um vucu-vucu e ok. E aí a merda toda voou no ventilador. Então, assim, a Robin Hobb, ela fez o quê? Ela fez um livro, na maior parte do tempo, bem morno, com vilões não tão bem definidos. Eles só ficam mais definidos ali bem no finalzinho. Mas a gente tem alguns problemas. A gente tem várias situações aqui. A gente não tem um livro 100% linear. Aqui está o protagonista e o objetivo dele é este, e nós temos este aqui como vilão. Não é tão simples assim a narrativa desse livro. E isso é muito interessante. Mas então a autora criou esse livro cheio dessas situações, e o que ela fez foi, ela me fidelizou à narrativa, não pelos personagens maravilhosamente escritos, ou pelo plot super cheio de ação, ou super intrincado. Ela me fidelizou justamente porque os personagens estavam sempre ali, e eu me tornei acostumada a eles. Eu me acostumei ao Fitz, eu me acostumei ao Bronco, me acostumei ao ambiente ali do castelo, não lembro como ficou traduzido em português, mas a Buckkeep, que é, né, a nossa localidade principal. E esse costume traz a saudade. Então eu sei que se eu ficar muito tempo sem ler, eu vou querer voltar para esse lugar, eu vou querer ver o que tá acontecendo com os personagens. Não necessariamente porque eles são muito incríveis, muito legais, ou porque o final do livro foi um grande cliffhanger, o que na verdade nem foi. Mas é mais porque não é um livro tão curto assim, e o costume, a presença constante de todos esses cenários desses personagens causam aí o costume e a saudade. Então sim, eu vou ler o próximo livro. Não vou ficar falando aqui muito sobre como esse livro é bom, sobre como ele é isso ou sobre como ele é aquilo. Afinal, como eu já disse pra vocês, a gente tá falando de um livro aqui bem conhecido, bem lido. Muita gente que eu conheço já leu esse livro. Então não adianta eu ficar tentando dar muitos olhares novos sobre uma coisa já bem olhada, de qualquer forma. Mas uma coisa que eu mencionei na primeira parte do episódio, e que realmente é verdade, é que esse livro realmente não é nada absurdamente inovador dentro ali da fantasia épica. Claro, talvez foi, afinal de contas ele já é aí um livro mais antigo, mas hoje em dia você encontra vários livros com inúmeros elementos similares, sendo eles principalmente a coisa ali da jornada do herói, normalmente do sexo masculino, sempre ligado à realeza. Isso você vai encontrar, mas uma coisa não precisa ser 100% original, 100% única para ser bem feita, bem apreciada.
Eu gostei. Não é ali o meu melhor livro de fantasia épica que eu já li, mas eu gostei bastante. Eu acho que eu vou deixar ele com 3 estrelas nas redes sociais dos livros. E vamos pular então pra parte de spoiler, que tô bem querendo discutir aí o que aconteceu no final desse livro. Então, se você não leu esse livro ainda e não quer ouvir spoilers, muito obrigada por assistir, fecha esse episódio, vai fazer outra coisa. Pra você que já leu e quer ouvir o que eu achei desse final bombástico, ou que não se importa com spoilers, continue ouvindo e vamos lá. Ok, então a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre como é interessante as figuras paternas ao redor do Fitz. Eu coloquei essa parte na ação de spoilers porque eu vou falar muito sobre o Verity, o Veracidade, e como ele se tornou uma certa figura ali importante pro Fitz só no final do livro. Porque até então, esse príncipe, ainda que ele sempre tenha sido gentil com o Fitz, uma das poucas pessoas que sempre foram gentis com o Fitz, ele meio que só tava lá. Tá bom, é o maluco lá que vai herdar agora que o pai do Fitz morreu. É o maluco que vai herdar agora que o pai do Fitz renunciou. Tá bom. E, tipo, tanto que eu nem achei que ele fosse ter um papel tão importante assim. Só que aí, né, chegam os navios vermelhos e se faz necessário o uso ali das habilidades psíquicas e tal. E, de repente, o Verity não só se torna um personagem muito importante, mas o Fitz se torna muito importante pra ele e ele pro Fitz. Tanto que eu nem lembrava, mas tecnicamente eles são, né, tio e sobrinho. E não sei, pra mim o Veracidade passou de um belo de um coadjuvante pra a super pessoa a quem o Fitz realmente é fiel, é leal. E de repente, assim, eu adorei isso, eu adorei essa relação de fidelidade, porque o que acontece? O Fitz né, um homem do rei, mas o rei, inclusive, é um personagem muito interessante, porque primeiro eu via ele meio que como um vilão, como alguém, tipo, não gosto dele. Depois eu comecei a ver, tipo, por que eu tenho essas ressalvas com o rei? Ele nunca fez nada realmente de ruim. Ele só é talvez um rei fraco. Ele não é lá um rei muito sábio. E me é muito mais querida a ideia do Fitz ser bem leal ao Veracidade do que ao Sagaz. Enfim, e além do Veracidade, como ali essa relação de tio e soberano, a quem o Fitz realmente é leal, alguém que o Fitz realmente admira, a gente tem o Shade, que apareceu pro Fitz com aquela função de mentor, de professor, uma pessoa que realmente nunca tratou ele mal, e uma figura também que traz o novo, que traz o desconhecido. O Shade abriu as portas de muitos conhecimentos pro Fitz. Ainda que esses conhecimentos girem em torno de matar pessoas, né? Ainda assim, é muito mais do que o Fitz poderia almejar, sendo um bastardo jogado de lado, crescendo nos estábulos. E falando dos estábulos, claro, né? A gente tem o Bronco, que é, de todos esses homens, realmente o que tem mais ali, aquela figura paterna, né? Ele cria, basicamente, o Fitz, e ainda que depois que ele descubra que o Fitz ainda se conectava com os cachorros, e ele para de falar com o Fitz, porque ele tem nojo disso, é muito interessante, porque a gente sabe que ele não deixa de amar o menino. E aí, no final do livro, a gente descobre que o bonito tem a mesma manha. Ele também tem a manha, ele também consegue falar e se conectar com os cães, com os animais. Eu fiquei tipo, nossa, sou hipócrita do cacete. Eu fiquei bem puta quando eu descobri, mas tudo bem, porque pelo menos ele voltou a falar com o Fitz. E tem uma parte no finalzinho, que o Fitz, depois do Bronco terem se recuperado da quase morte dos dois pelas mãos do Regal, acho que ficou como Majestade, ou Majestoso, enfim. Depois deles se recuperarem dessa tentativa de assassinato aí, o Fitz, ele se pergunta se ele quer voltar pra Buckkeep, se ele quer continuar sendo o assassino do rei. E o Bronco fala, bom, sei lá, o que você quiser ir, pra onde você quiser ir, a gente vai. A gente vai. Então ele voltou ali a se e aceitar o Fitz, tipo, ai, tá bom, vai. Deixa pra lá essa coisa de enquanto você usar a manha, eu não falo com você. Vamos ver como essa relação deles vai continuar nos próximos livros. E por fim, eu também queria falar sobre a cena, que eu falei que eu fui manipulada, porque que cena maravilhosa.
Porque então a gente tinha o Fitz encarregado de matar o príncipe do povo da montanha. O próprio príncipe sabia que provavelmente o Fitz viria para matá-lo graças à língua grande do Regal. E aí ele vai e fala pro Fitz. Ele, tipo, o príncipe é muito honesto. Eu fiquei muito triste que ele realmente acabou morrendo, porque eu gostei daquele príncipe. E ele fala, tipo, meu, não vale a pena me matar, cara. Olha só, se eu ficar vivo e eu gosto do Veracidade, eu vou fazer isso, isso e isso. Olha só que top, não sei o que lá. E o Fitz fala, puta, é verdade, né, meu? Não vale a pena te matar, não. E aí ele desiste e decide, então, levar isso ao rei e não tomar nenhuma ação. Porque a imagem que tinha chegado, a informação que tinha chegado até o rei, era que esse príncipe estava nas últimas, que ele não ia ser um grande líder. E, na realidade, o cara tá cheio de saúde. Quem mandou essa informação? O Regal, a serpente. E aí o próprio Regal fala, não, Fitz, você tem que ir lá matar ele sim, te vira. E aí o Fitz vai, meio drogado de um lança-perfume louco que eles usam aí nas montanhas. E aí ele vai pra ser sincero com o príncipe e falar, ó, tá aqui, tô jogando veneno na sua taça, eu vim pra te matar e tão mandando eu te matar, só que não tô vendo sentido. Tanto que já eles vão entrar aqui e, olha só, me pegaram no ato de te envenenar. Então, assim, o Fitz se dá conta que, na realidade, é um homem morto. Porque se ele matar o príncipe, vão descobrir que foi ele e ele vai ser morto. Se ele não matar o príncipe, como é que ele volta pra casa desobedecendo uma, então, direta ordem do rei? Só que até então, eu não tinha entendido que o Fitz tinha entendido que ele já era um homem morto. Que ele tava ali, né, entre a cruz e a espada. Eu achei que ele tinha algum tipo de plano, eu não sei. E aí ele fica lá sentado com o príncipe. Os dois tomam um vinho de uma taça que até então não estava envenenada. A Catricen abre a porta falando, não, porque ele veio aqui te matar. E o príncipe fala, eu sei, ele tá aqui me falando, mas eu não tô bebendo do veneno. E aí, a impressão que dá é que o príncipe começa a tirar sarro da situação. Tipo, olha só ele aqui me matando. E aí o príncipe começa, tipo, aparentemente, a fingir os efeitos do veneno. E aí a Catricen até fala, para, mano, isso não tem graça. Você ficar aí tirando sarro. Só que, na verdade, ele não tá tirando sarro. Ele tinha sido mesmo envenenado. E o Fitz também, porque o que estava envenenado era a garrafa de vinho. E o Fitz só se dá conta do que tá acontecendo quando ele vê ali, tipo... Ele se dá conta, mas ele não fala pra gente que ele se deu conta. E aí eu continuei confusa. E aí ele fala, tipo... Eu entendi tudo quando o príncipe começou a ter a primeira convulsão. E aí eu fiquei, mano, não é possível que o príncipe tá morrendo mesmo. Porque até então eu queria que o Fitz saísse triunfante ali, porque na mesma hora que o príncipe começa a se estrebuchar no chão, abre a porta e aí entra os próprios caras, os capangas ali do Regal, e falam, nossa, ele está envenenando o príncipe, não sei o que lá, e dá mó loucura, e o Fitz fala, caraca, mano, e aí eu tô envenenado também. E aí é que tudo dá errado pros planos tanto do Regal, tanto do Fitz, dá tudo errado pra todo mundo. E aí o dia meio que é salvo pelo narigudo, que afinal de contas não tava morto. Isso foi a melhor parte do livro. O fato do cachorrinho que morre logo no começo, na realidade, ter estado vivo e feliz todos esses anos nas montanhas, como o cachorro do príncipe. Mas é triste que no final, ao salvar a vida do Fitz, ele acaba morrendo, mas aí é uma morte muito melhor do que ser morto quando filhotinho, né, por causa da ligação. Mas é basicamente isso que eu queria falar sobre esse livro, sobre esse final. Eu achei que foi um final muito doido. Eu amei que a Catricen entendeu que, na realidade, o Fitz não foi o responsável pela morte do irmão dela. Porque isso pode fazer com que, afinal de contas, ela foi pra Buckkeep ser a esposa do Veracidade. E ela, então, pelo menos continua assim. Pode ser que ela venha a confiar no Fitz, já que o Veracidade confia. Então, mais uma aliada aí pro nosso herói. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aí quando que eu vou ler o próximo livro dessa saga enorme de 1 trilhão de trilogias. E se você estiver ouvindo no YouTube, fala nos comentários que se você já leu, se você quer ler. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, Apple Podcasts, Google, não se esqueça. Se você estiver ouvindo pelo Apple Music, pelo Apple Podcasts, por favor, avalie o podcast. Fale do podcast para os seus amigos. Vamos aí espalhar a leitura. Vejo vocês no próximo episódio. Agora eu vou decidir o que eu vou ler dentre ali as séries que eu já comecei. Agora eu vou escolher uma continuação para ler. Não sei qual ainda, mas eu tô com 2 candidatos fortes. E vou começar a leitura de The Queens of Ines Lear.
Estou bem ansiosa pra esse. É mais uma fantasia. Eu ainda não sei se a fantasia é realmente épica ou se é jovem adulto. Mas é isso, já falei demais. Beijos e tchau.